Olá, nosso tema de hoje, acidentes domésticos. As principais vítimas são crianças e pessoas idosas. Hoje vamos ver uma série de dicas para a gente evitar dentro de casa acidentes, especialmente para a pessoa idosa, como queimaduras, quedas, intoxicações, entre outros fatores de risco. Por isso, a minha convidada de hoje é a enfermeira doutora Séries Eloá Ferretti. Deixa eu apresentá-la melhor para vocês. Ela é pós-doutora em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, doutora em ciências e mestre em neurociências pela Unifesp, pós-graduada em gerontologia social pelo Instituto Sérgio Sapientai. Ela já presidiu a Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo, é membro do GRAS, Grupo de Referência em Alzheimer, e é pesquisadora do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento, GNCC, do HC, da Faculdade de Medicina da USP. Séries Ferretti, muito bem-vinda. Muito obrigada, Lina. Sempre um prazer conversar com você e contribuir de alguma maneira com as pessoas que necessitam tanto desse tipo de informação, de como evitar acidentes, entre outras coisas que a gente certamente vai abordar aqui. Muito obrigada pelo convite, Lina. Então, Séries, porque uma pessoa idosa, se acometida por uma queda, por uma fratura, pode, inclusive, não só perder a autonomia, como, inclusive, levar à morte, né? Então, a gente precisa redobrar o cuidado dentro de casa. Eu acho que o cuidado-chave, eu acho que o padrão ouro disso é você fazer prevenção. E para fazer prevenção, você precisa observar tanto os fatores intrínsecos, aqueles relacionados à própria pessoa idosa, e também os extrínsecos, que são os relacionados ao ambiente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar é realmente os fatores intrínsecos. Até que ponto essa pessoa tem autonomia para estar vivendo e sozinha, e lidando com a própria rotina diária dentro de casa. Está enxergando bem, está andando bem, tem algum tipo de limitação motora, uso de andador ou bengala, os objetos da casa estão distribuídos. Né? Distribuídos de uma maneira adequada. De uma maneira segura, que evite a queda dessa pessoa, né? Mas a primeira coisa realmente é o fator intrínseco, né? Porque às vezes a pessoa pode ter uma doença degenerativa cerebral e ela passa a não notar os perigos que uma pessoa que tem um cérebro funcionante, normal, e que não tem esse tipo de desordem, ela consegue perceber, mas a pessoa que está doente não, né? Então a atenção fica rebaixada, e isso é um perigo realmente. Nossa, que importante essa sua definição desses fatores, até porque, assim, uma pessoa idosa corre mais o risco, inclusive, de ter doenças crônicas e tomar medicamentos que pode levar a tonturas, inclusive, não pode? Pode. Quando eu falei agora, mencionei a demência, eu deveria ter dito que outras pessoas que não têm esse tipo de desordem também têm outras, pode ter outras. Uhum. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes, e um diabetes que não está muito bem controlado, ela pode ter tontura, ela pode ter fraqueza. Uhum. A pessoa que toma remédio para pressão arterial elevada, de repente não está tomando o remédio direito, né? Ela também pode ter tonturas, ou porque a pressão está muito alta, ou porque esqueceu de tomar o remédio, ou tomou o remédio dobrado. E a pressão dela pode cair demais, e ela também tem tonturas, hipotensão arterial ortostática, que a gente chama, né? Abaixou um pouquinho, quando vai levantar, fica tonta e cai. E a pessoa idosa, ao envelhecer, ela também perde um pouco da sensibilidade, inclusive ao calor, não perde? Exatamente, ela perde várias coisas, né? A pessoa que está envelhecendo, normalmente, ela tem uma diminuição das suas reservas em todo o sistema.
né? Então, a reserva cardiovascular está diminuída, a renal está diminuída, a digestória está diminuída, o sistema nervoso central tem diminuição de neurônios também. A gente vai envelhecer e não é porque não tem demência ou não tem uma doença neurodegenerativa cerebral que não vai perder neurônios. A gente vai perder neurônios, mas a gente vai estimulando as nossas atividades intelectuais, por exemplo, lendo, saindo, se envolvendo com a vida, mantendo atividades sociais, se envolvendo com o trabalho também, que você vai realmente postergar, se é que vai ter um dia doença neurodegenerativa, você vai postergar em muitos anos o início de tudo isso. Então, eu acho que a prevenção ainda é o melhor remédio. Então, bora falar de prevenção. Podemos começar com a questão das quedas? As quedas. Então, as quedas, cuidados, né? Tá. Como eu disse anteriormente, né, você deve manter um ambiente clean, um ambiente claro, né, com boa iluminação, um ambiente onde se evita móveis no trânsito da pessoa, né, porque ela pode tropeçar e cair. Tapetes soltos, tapetes é um perigo total, né? Passadeiras na cozinha, tapetinhos no banheiro, nossa, isso é um perigo, porque o risco de escorregar e cair é muito grande, né? Então, no ambiente, no chão principalmente, evitar esse tipo de... É bonitinho, né? Mas é perigoso. Né? Os calçados devem ter um solado antiderrapante, assim como os tapetes grandes de sala, se quiserem manter, existe uma possibilidade de mandar emborrachar o tapete. Existem hoje N materiais, né, que você pode colocar, usar, né, e assim prevenir as quedas. No banheiro e cozinha, acho que são os locais mais perigosos para o risco de queda. Vou falar já de queimadura, mas de queda. Né? Por quê? Às vezes o chão do banheiro ele está molhado. Né? A pessoa, não só molhado porque foi lavado, mas também pelo próprio vapor da água do chuveiro, que deixa o chão úmido e a pessoa pode escorregar e cair. Então, no interior do box, sempre muito interessante colocar ou tapete antiderrapante, se a pessoa toma banho de pé, e se ela toma banho, já tem alguma dificuldade para estar de pé, o interessante é providenciar uma cadeira de banho ou aquelas cadeiras que a gente manda instalar, ela fica no canto do box, né, na parede, e ela é elevada. Então, na hora que vai tomar banho, você abaixa a cadeira e toma banho. Né? E depois que termina, levanta a cadeira e ela encaixa normalmente. Né? Tem várias possibilidades de manter o banho mais seguro, barras de segurança na parede para que a pessoa possa segurar enquanto está lavando uma outra parte do corpo. Né? Tudo isso é segurança que a pessoa tem. Né? Isso, risco de quedas. Também na cozinha, essa questão da passadeira, né, isso eu sou uma que adoro essas coisas, né, mas eu estou evitando usar. Né? Então, treina as pessoas e aplica para si quando a pessoa já é idosa, como eu. Né? Então, você precisa remover esses tapetes, porque, com certeza, ou a gente tropeça ou escorrega. Né? E é um perigo. Imagine você, estou pegando o gancho, né? Tá. Imagine você tem uma passadeira bonita ali, você está cozinhando macarrão. Então você tem ali sobre o fogão uma panela com água em que você está fervendo a água para cozinhar o macarrão. A água já está fervendo, você pega o macarrão e vai levar para a panela. Tropeça na passadeira, bate na panela, essa panela cai
em cima de você, que também vai estar no chão. Uau! Queimadura E queda. gravíssima. E queda. Gravíssima. Queimadura e queda. Do mesmo modo, a água do chuveiro, Nina. A água do chuveiro, ela tem que ser testada, preferencialmente nessa região do antebraço. Tá. Porque ela é mais fina e você consegue perceber a temperatura da água. Então, em torno de 37 graus, 36, 37 graus, é uma temperatura agradável. Não vai queimar, né? E vai ser um banho confortável. Agora, 40 graus e acima de 40 graus, a gente já expõe essa pessoa a risco de queimadura. Sério, você estava falando sobre queimaduras, né? Panela no fogão, enfim, chá, café muito quente. Se você puder complementar essas dicas, claro, eu quero falar sobre intoxicações na sequência. A pessoa vai fazer o café e ela tem dificuldade ainda de lidar com esses aparelhos eletrodomésticos modernos, essas cafeteiras que você programa e tudo mais, e só falta falar, né? Mas é uma pessoa um pouco mais ortodoxa, mais conservadora, e ela prefere fazer o café à moda antiga, né? Ou seja, esquentar a água, ferver a água, colocar aquele coador antigo de pano, né, no bule para estar, bule ou garrafa térmica, para estar jogando a água. Os maiores acidentes de queimadura na cozinha são esses, Lina, quando vai fazer café. Porque, sem querer, bate no coador e ele vira. E ele vira no braço, nessa região do colo, abdômen, né? E faz uma queimadura bastante importante também, séria. Velas, né? Então, pessoas que têm o costume de acender vela. Tem lá um cantinho na casa que é como se fosse um oratório, né? Com as imagens das santas e tudo mais, vai acender uma vela. A parafina derrete e a pessoa vai manipular com aquela vela que está acesa, porque vai tirar o pó, ou porque vai fazer alguma coisa e ela vira na mão ou no punho da pessoa também, causando queimaduras. Essas coisas têm que ser evitadas. Inclusive, e uma cafeteira simples deve ser providenciada. Tá. Porque ela faz o café e acabou. Desliga e vamos tomar o cafezinho. Né? Mas não coar o café em coador. Isso é totalmente desaconselhado. Em termos de intoxicações, tá. Quais as orientações? Intoxicações de várias maneiras podem ocorrer. Com medicamento, com produtos de limpeza, detergentes, desinfetantes, coloridos, que a pessoa, se tiver um déficit cognitivo, pode se confundir e tomar. Né? Então, todos esses materiais tóxicos, eles têm que ser acondicionados num lugar e chaveado, para que a pessoa não utilize caso tenha um déficit cognitivo. Caso não tenha, ela precisa etiquetar as coisas. Claro, boa dica. Etiquetar com uma letra grande. Então, água sanitária, né? Soda cáustica, tira de dentro de casa, não precisa isso. Se alguém for usar soda cáustica para limpar pedras, pisos, enfim, alguma coisa que necessita de uma limpeza mais pesada, chamar alguém de fora para fazer e não manter esse tipo de produto dentro de casa. Né? Então, água sanitária, sabão, detergente, tudo isso tem que ser etiquetado. Você sabe que tem algumas plantas também que dizem que é importante evitar dentro de casa, porque elas podem ser tóxicas, né? Até a costela de Adão, espada de São Jorge, comigo ninguém pode, que são plantas comuns que a gente usa muito em jardins e são tóxicas. Né? São tóxicas. Assim, tem que ser evitada. Na casa de um idoso não pode ter esse tipo de decoração, enfim, cultivar
esse tipo de planta, né? Existem outras plantas que, nossa, são muito bonitas, né? E não tem nenhum perigo. São, inclusive, comestíveis. Algumas plantas são comestíveis, né? É verdade. Olha, tem uma planta que em casa de idoso a gente sempre vê. E eu me lembro que na juventude eu usava muito também, viu? Para usar no cabelo, na pele, né? E hoje em dia a gente sabe que tem até indicação para problemas estomacais. Aqui eu estou falando na questão do uso natural, né, de algumas coisas. Então, chás e tudo mais que a gente pode ter plantado em casa, hortelã, camomila, essas coisas a gente pode ter, né? É a babosa, né? A babosa, ela tem várias utilidades sobre a pele, sobre queimaduras. Queimou, abrir a folha e colocar como se fosse um emplasto, né, de babosa. Nossa, acabou a queimadura, acabou a dor e a cicatriz. Aliás, falando ainda em queimadura, Séries, eletricidade. A gente precisa redobrar cuidado, por exemplo, com tomada dentro de casa? Com certeza. Olha, as tomadas, se possível, colocar aquelas tampas, né? Vai usar. A pessoa que não tem déficit cognitivo sabe disso. Ela vai lá e abre e liga. Mas tomadas 220 são diferentes de tomadas 110. A maioria dos eletrodomésticos hoje fazem a conversão automaticamente, né? Aceitam isso. Mas se a pessoa não souber, ela pode ligar, inclusive, numa fonte 220 e não é bacana. Mas o principal aí não é nem a tomada, Lina. A tomada, a gente tem mais cuidado quando é bebê, que põe o dedinho na tomada, né? A gente pensa nos fios mal conservados, descascados, daí que a pessoa vai pegar e toma um choque. Né? Isso é mais perigoso, né? Porque dificilmente você vai ver uma pessoa idosa colocar o dedo numa tomada. É difícil isso. Agora, fio descascado, de fato. E fio descascado vai pegar. Né? Pega por ali e liga na tomada e toma um choque. Né? E um choque pode ser perigoso. Caixa de força dentro de casa, ela deve ser preferencialmente até escondida com um quadro. Você põe um quadro diante dessa caixa de força, ou faz um desenho qualquer que mimetize uma pintura, para evitar que a pessoa abra e ponha a mão nos comandos lá, né, da caixa de força. Isso é perigoso. Séries, você tinha mencionado no começo da nossa conversa a questão de déficit cognitivo, como Alzheimer, casos de demências, que têm sido, infelizmente, muito comuns hoje em dia com o envelhecimento da população brasileira. Com certeza, Lina. Eu queria que você nos passasse mais algumas dicas complementares no caso de eu ter em casa uma pessoa com Alzheimer, por exemplo. O cuidado vai ser redobrado assim ao cubo. Elevado ao cubo. Você tem que estar observando. Primeiro que a pessoa não deve ficar sozinha nunca. Nunca. E aqui eu não falo de fase intermediária ou final, eu falo de fase inicial também. Porque você não sabe qual é o momento que a pessoa vai desejar sair de casa, por exemplo. Vou dar uma volta. E vai dar uma volta sozinha. E pode ter uma desorientação espacial e ficar difícil voltar. Né? Então, você não deve deixar uma pessoa sozinha em casa a partir do momento que recebeu o diagnóstico de doença de Alzheimer. E aí, não recebeu um diagnóstico de demência. A demência a gente vai ver mais para frente, mas ela tem uma doença neurodegenerativa e, portanto, não deve estar sozinha, sempre com alguém, supervisionada sutilmente, conversando, sendo estimulada, mas nunca sozinha, porque você não sabe realmente qual é a intenção que ela vai ter e se ela vai ser competente para realizar a atividade que ela está pensando fazer. E no caso de casos mais moderados e mais avançados,
A gente precisa tomar cuidado com portas, com janelas, porque essa pessoa costuma sair, Sair, né? exatamente. Então, assim, as portas elas têm que ser trancadas e a chave sempre com a pessoa que está acompanhando quem está doente. Né? Não deve deixar a porta com a chave na fechadura. As janelas são muito perigosas quando, principalmente, o paciente ou a pessoa que tem demência, ela chega na janela, né? Ela pode chegar na janela de um andar alto. Se não tiver tela ou grade, ela pode cair. Uhum. Então, você tem que pensar nesse tipo de acidente. Né? Não deixar, de jeito nenhum, colocar um vidro ou uma grade, o vidro fechado mesmo, um bom vidro temperado, ou uma grade, não tela, assim, tela frouxa, uma grade mesmo, né? Uma grade trabalhada, bonita, mas limitar o acesso dessa pessoa a esses locais. Nessa fase moderada da doença, só concluindo isso que você me perguntou, eles têm um risco de fuga muito grande. Uhum. Né, porque começam a achar que estão sendo chamados a atenção e não vê sentido nisso, né, e querem ir embora, e vai embora mesmo. Se você deixar um escape, eles vão sair. Agora, Séries, infelizmente nós já estamos quase no final do programa. Né? Mas aí eu queria saber o seguinte, para a gente encerrar, a gente tem envelhecido com mais qualidade de vida. Com certeza. Mas envelhecer também traz algumas limitações, né? Naturais do nosso organismo. Então, aceitar essas limitações, não ter vergonha se a gente precisar usar uma bengala, um apoio, botar providenciar esses apetrechos todos que você mencionou em casa, para a gente viver em casa com segurança, importante. Queria ter um recado final. Muitíssimo importante. Eu acho que o envelhecimento mentalmente saudável, o outro a gente sabe que vai ter que ter uma supervisão, mas envelhecer mentalmente bem significa a aceitação não só do envelhecimento, do processo em si. Né? Você precisa olhar para dentro de você mesma e se aceitar. E olha, essa é uma fase da vida em que a gente sempre espera que a pessoa chegue nesse momento com a maturidade suficiente para se aceitar. Uhum. Ou seja, você já não é uma Miss Brasil. Você precisa se amar, se gostar. Você precisa encontrar uma atividade ou várias atividades que falem com você, conversem com você, ou seja, aquilo que você goste de fazer. Encontrar amigos, bater papo, ir a um teatro, ao cinema, viajar, trabalhar. Uhum. Ah, mas eu não consigo mais sair assim, tenho medo, a violência. Encontrar um trabalho que você pode fazer de dentro de casa mesmo, né? Alguma coisa que você goste e se aceite. Eu acho que essa é assim, o conselho principal. E é claro, sem esquecer, Lina, manter o seu controle sistêmico. Uma vez, pelo menos, ao ano, ir ao médico. Perfeito. Fazer uns exames preventivos. Usar uma dieta, adotar uma dieta adequada. Né? Uma dieta mediterrânea, por exemplo. Evitar muito carboidrato, muito doce. Né? Comer mais peixe, tomar bastante líquido, comer frutas. Olha só, Séries. Vocês estão vendo, gente? Além das dicas de acidentes domésticos, há dicas para a gente viver melhor. Ô, Séries, adorei a sua participação. Puxa, que pena que terminou, Linda. Eu também adorei. O espaço continua aberto para uma próxima oportunidade. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, Lina. Um abraço para você. E agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever este programa ou conhecer todo o conteúdo produzido pela Rede Câmara, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, gente. Muito obrigada e até a próxima.